Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Vamos dar início aqui à nossa sessão. Vamos só, enquanto estamos aqui, alguns minutos para que cheguem. Convido-vos também a falarem aqui um pouco no bate-papo e apresentarem-se, dizerem quem são, de onde são, se quiserem dizer também a empresa e a área onde trabalham, para tornarmos aqui isto um bocadinho interativo, acho que é mais interessante para todos. Mas vamos dar aqui pelo menos uns 2 minutos para irem entrando e se acomodando confortavelmente. Já temos aqui 51 pessoas. Vamos só esperar mais um pouco. Este nosso webinar está bastante concorrido. Temos bastantes pessoas inscritas. Vai ser muito interessante, certeza absoluta, com os nossos parceiros, que já passo a apresentar também. Já me passo a apresentar também aqui. Só mesmo a dar um compasso de tempo para entrar mais algumas pessoas. Já temos aqui alguém a falar no bate-papo, a Célia Souza, que diz bom dia. Bom dia, Célia. Se calhar passo-me já a apresentar. Mais uma vez, bom dia. Eu sou a Andréa Zuzarte, faço parte aqui do Gabinete de Associados da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e vou estar aqui convosco a acompanhar este webinar. E antes de passar a palavra aqui aos nossos especialistas, que vocês já os podem ver, eu já os apresento, digo-vos que este webinar vai ser sobre Microsoft Teams, como vocês puderam ver também na vossa inscrição. Quero dizer-vos e pedir-vos também para estarem à vontade, como já vos disse, para interagir, colaborar com os nossos participantes e com os nossos oradores. Estão à vontade, penso eu, para ligarem o microfone e porem-me no ar, fazer perguntas, falarem no bate-papo. Informo também que no final iremos ter espaço para o Q&A, podem ir escrevendo perguntas, vão ter espaço para esclarecer dúvidas, e esta sessão está a ser gravada, por isso vai ficar disponibilizada no nosso canal do YouTube, no canal da Câmara, tá bem? E depois podem também assistir e tirar ainda mais algumas dúvidas. De certeza que vai ser um vídeo que vão poder consultar para saber ainda mais informação. O link da apresentação que vão fazer aqui também vai ser enviado por e-mail a todos os inscritos que vão participar. Vamos falar aqui do Microsoft Teams, não é? Que foi uma ferramenta desenvolvida para facilitar a comunicação e promover a colaboração entre colaboradores, empresas, não é? Como todos nós sabemos, faz parte do nosso dia-a-dia, mas se calhar precisamos saber ainda mais sobre esta ferramenta e de como potencializar e otimizar todas as suas funcionalidades, até com outras ferramentas. Daí a nossa sessão. Passo aqui a apresentar também o Pedro e o Luís, que fazem parte de uma empresa nossa associada, que é a Hydra IT. O Pedro Araújo é diretor comercial e diretor de marketing, e o Luís é CTO da Hydra IT. Por isso, neste momento, no sentido literal aqui da palavra, passo-vos a palavra e o palco é vosso também. Obrigada, Pedro, obrigada, Luís, e até já. Obrigado, André. Obrigado. Antes de mais, pronto, queria agradecer a presença de todos e dar aqui um saudoso bom dia, onde quer que estejam, distribuídos pelo país. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã. Eu penso que já estarão a ver, correto? Sim, Luís? Sim, já estamos a ver, Pedro. Já estão a ver? Pronto, muito bem. Antes de mais, pronto, então, muito bom dia a todos e queria naturalmente agradecer aqui o convite da Câmara de Comércio para a qual somos associados para estar presentes neste webinar e para fazermos esta sessão sobre o Microsoft Teams. Não obstante estarmos a usar o Zoom, mas a sessão é efetivamente sobre Teams. E vamos falar do Teams como ferramenta para aquilo que nós designamos como Hub de trabalho em equipa, ou seja, partilhar um pouco daquilo que é e que são as funcionalidades do Teams e o que está por trás, no fundo, da utilização desta ferramenta e que pode, acima de tudo, contribuir
para a melhoria da atividade das organizações e das pessoas, numa altura em que o tema da colaboração e do trabalho remoto e do trabalho colaborativo, enfim, eu não diria que está na ordem do dia, porque já está mais do que na ordem do dia há algum tempo, se calhar da pior forma possível, que fomos, no fundo, obrigados a aprender a colaborar de forma digital, mas, efetivamente, essa obrigação e esse processo de aprendizagem veio-nos abrir aqui uma nova janela e oportunidade de fazer as coisas de forma diferente, de forma, digamos, mais produtiva e também permitindo que algumas das situações que ocorreram um pouco impostas pela conjuntura que vivemos nos últimos 2 anos passassem a ser o dia-a-dia das organizações. E é um pouco nessa perspectiva que este tipo de ferramentas, e agora, digamos que as coisas estão mais tranquilas, percebemos como é que as podemos explorar melhor. É um pouco o objetivo também desta sessão. Dando aqui um enquadramento muito rápido daquilo que é a Hidreite. Nós somos uma empresa na área das tecnologias, trabalhamos essencialmente com tecnologias Microsoft, onde se enquadra naturalmente o Microsoft Teams. Temos o nosso âmbito de atuação distribuído em quatro grandes áreas. Aquilo que designamos de plataformas Dynamics, portanto, que são as soluções de gestão através de soluções ERP e CRM, nomeadamente um produto designado Dynamics 365 Business Central e a área de CRM com o Dynamics 365 Customer Engagement. São 2 áreas que nós trabalhamos já de algum tempo para cá, portanto, há cerca há mais de 10 anos que trabalhamos estes setores, implementando sistemas integrados de gestão e de CRM nas organizações. Trabalhamos também a área daquilo que designamos de Power Platforms, que são soluções pensadas para agilizar processos de negócio complementares àquilo que são as práticas comuns assentes nas plataformas de gestão, e aqui falamos concretamente de produtos como é o caso do Power BI, na área do reporting e da geração de indicadores, e soluções como o Power Apps e o Power Automate para a otimização de processos de trabalho. E depois, por último, e onde se enquadra aquilo que é o contexto do Teams, as plataformas de Cloud e Office 365, portanto, tudo que é a componente de produtividade na Cloud da Microsoft, em que licenciamos e implementamos e, no fundo, formamos as pessoas na utilização destas ferramentas. E neste bloco de soluções enquadra-se efetivamente, como referi, o Microsoft Teams. Portanto, o nosso, também para nos conhecerem um pouco melhor e perceberem aqui o nosso perfil, e naturalmente no âmbito desta sessão estão os nossos contactos para aquilo que precisarem neste contexto ou noutro, daqueles que vos estou a apresentar. Efetivamente, esta questão, digamos, da colaboração e da melhoria de processos e da otimização de processos, e aquilo que nós aqui designamos de agilidade organizacional, tem sido efetivamente a base dos processos de transformação digital. As empresas cada vez mais pensam numa ótica de melhorarem os seus processos através da digitalização, e nesse sentido as ferramentas de colaboração como esta que vamos aprofundar um pouco mais são essenciais. Depois temos cada vez mais o trabalho distribuído, as pessoas muitas ainda estão em casa, outras estão já nos escritórios, outras estão em clientes, e como tal temos que criar aqui metodologias para trabalharmos de forma melhor, mas também, digamos, esta ótica da colaboração traz-nos aqui alguns riscos, e é um pouco essa melhoria de processos que nós procuramos vir a ter com os contextos colaborativos, mas também os riscos que daí decorrem, que nós iremos aprofundar um pouco mais. Antes de nos centrarmos nesses temas, eu queria partilhar convosco um breve vídeo que enquadra também um pouco aquilo que é a visão Microsoft para esta solução. We've seen the impact teamwork has had on our world, but what if teams could achieve even more? To truly do great work, we need people that have different experiences and understand the world from a different perspective. The thing that's challenging is to make sure that there's a platform for that collaboration. Teams are very liquid. We need to keep up with the way our people like to work. What if people from different cultures and generations could come together in a more purposeful way, so ideas flow freely and evolve organically? Just imagine what we could achieve. Introducing Microsoft Teams,
in Office 365. Microsoft Teams is helping us accelerate and win on Sundays. Now we can share common ideas, common goals. I'm excited about the ability for people to be engaged in multiple teams and making it very easy for them to not have to go to 15 different places. Microsoft Teams is a chat-based workspace that gives people one place to connect and create in inherently human ways. You have that constant thread of communication that you can go back in history and see. It's all right there in a single interface. Accenture is nearly 400,000 people across 120 countries. To be able to engage and collaborate this way is a big game changer for us. A way that builds trust and helps create a natural rhythm so ideas flow freely and evolve organically. There's a lot of communication, there's a lot of data sharing. We're all sort of working towards the same end goal, and that's to build a car that goes out on the racetrack to win. It's all happening real time in a very frictionless way. That's the way people expect to work these days. Because it's part of the Office 365 set of collaboration tools, it's part of what we already do. It's the central hub where the conversations happen. It opens possibilities for connection and collaboration that we never thought was possible before. And it's about empowering them and taking somebody's good idea and making it an awesome idea. It has truly made us more efficient. This is exactly what we've been waiting for. This is how we think the world of tomorrow will work. Welcome to Microsoft Teams. Together, there's no limit to what we can achieve. Bem, vimos aqui um breve vídeo introdutório, mas se repararem tudo o que está ali e todas aquelas intervenções que vimos, falavam de produtividade e colaboração e de partilha. E é um pouco isto que estas ferramentas e os processos de transformação digital nas organizações efetivamente nos vêm trazer e nos aportam como positivo, acima de tudo, a necessidade que nós temos hoje nesta nova realidade de trabalho moderno. E, efetivamente, aquilo que vemos é que 80% do nosso tempo é usado em atividades de colaboração. Trabalhamos cada vez mais com equipas, portanto, o trabalho individual naturalmente que existe, mas depois temos a necessidade de partilhar informação com equipas de trabalho e com outros colegas da organização. Por vezes temos necessidade de encontrar informação e ela está dispersa em múltiplas soluções e aplicativos. E aqui, efetivamente, há ganhos de produtividade quando nós montamos o nosso hub central de colaboração, onde podemos fazer convergir para aí um conjunto de fontes de informação distintas, de diferentes aplicações e ter, digamos, uma centralidade na gestão dessa informação. Mas, naturalmente, isto levanta-nos aqui um conjunto de desafios e, infelizmente, pelas piores razões, nas últimas semanas e meses temos ouvido falar cada vez mais de cibersegurança e de ataques e de quebras de segurança e, efetivamente, a colaboração e a partilha de informação de múltiplas fontes através de múltiplos dispositivos vem-nos trazer aqui novos desafios e desafios que temos que atender no que diz respeito à questão da segurança. E é também um tema que, como se costuma dizer, não há bela sem senão, e, portanto, este equilíbrio tem que, efetivamente, fazer parte da equação na utilização deste tipo de ferramentas. Mas estes são os desafios do trabalho e da nossa forma de trabalhar no dia-a-dia. Portanto, a tecnologia, naturalmente, aquilo que vem trazer é uma capacidade de integração, e a cloud vem-nos dar essa possibilidade de integrarmos múltiplos ambientes e múltiplas plataformas convergentes num único contexto, permitindo que nós possamos ter, por um lado, experiência e colaboração entre equipas e entre pessoas, trabalharmos a integração de processos, mas num contexto de segurança. E aqui o Teams tem um papel central unindo estes três vértices, que no fundo são aqueles que nós vamos aprofundar agora nos próximos minutos. Por um lado, ao nível daquilo que é a experiência e a colaboração, portanto, permitindo que nós tenhamos uma ferramenta central de gestão de um conjunto de processos colaborativos dentro da organização, aqueles que nós naturalmente conhecemos de uma forma mais simples e mais imediata, têm a ver com, naturalmente,
as reuniões, digamos, a partilha de informação em chats, a partilha de documentos. Se repararem, nos últimos 2 anos, estas ferramentas, e o Teams em particular, sofreram uma evolução tremenda nas funcionalidades e na capacidade de endereçar cada vez mais e melhor aspectos destas funcionalidades de base, mas estão a evoluir num contexto de serem claramente o foco centralizador das componentes aplicacionais das empresas. E nesse contexto, hoje nós usamos o Teams não só para as reuniões normais, mas também para tudo o que é, por exemplo, suporte de voz e suporte telefónico, e por vezes até mais importante de tudo isso, na convergência de um ponto central onde podemos colocar múltiplas aplicações, sejam elas aplicações de negócio ou aplicações complementares na minha atividade, numa ferramenta única. Portanto, a integração de aplicações do Office 365, aplicações de terceiros, aplicações que estão na cloud ou não, no Teams é uma realidade que está cada vez mais a ser evoluída e desenvolvida e que nos permite encarar aqui o Teams como um ponto central naquilo que é a gestão da minha atividade diária, permitindo assim concentrar quer a componente aplicacional que eu necessito, quer tudo o que é a componente de colaboração com terceiros. Portanto, temos aqui, por um lado, a colaboração no workplace, portanto, naquilo que é a partilha de documentos, a partilha de informação entre equipas de trabalho, e a seguir com o Luís vamos ver alguns exemplos do trabalho nesses processos. A integração de processos da organização, através, como referi, a capacidade que temos cada vez mais de convergir no Teams aplicações externas, como este quadro que nós estamos aqui a mostrar, uma aplicação de reporting em que eu tenho o meu reporting embebido dentro do próprio Teams, e naturalmente com isto poder depois ligar toda a minha organização e também poder ter, digamos, todos estes processos partilhados pela minha equipa de trabalho, por um conjunto de colaboradores, e também num contexto, inclusivamente, da própria mobilidade, ou seja, eu poder ligar e receber inputs de equipas e de pessoas e partilhar informação com equipas e pessoas que por vezes nem sequer estão no seu posto de trabalho e estão fora, e nesse contexto também aqui efetivamente temos a possibilidade de fazer toda esta componente de mobilidade suportada na ferramenta. A questão da colaboração também com clientes também é um aspecto importante. Cada vez mais nós temos a possibilidade de interagir com terceiros através do Teams e promovemos facilmente reuniões com clientes, podemos criar equipas onde os nossos clientes participam, podemos partilhar informação e aplicações com os nossos clientes, parceiros e fornecedores, enfim, clientes de uma forma generalista, e portanto este aspecto da colaboração é determinante. E depois, naturalmente, tal como eu referi há pouco, a questão da própria ligação de processos. Hoje em dia, o Microsoft Teams permite-nos acesso a mais de 250 apps que podem ser instaladas na solução, apps que estão disponíveis na cloud e que podem ser instaladas e disponibilizadas, digamos, à minha utilização ou à utilização da minha equipa. Para além disso, deixa-me só dar aqui uma nota, Pedro. Força. Inclusive é o Zoom. O próprio Zoom. Inclusive o próprio Zoom, exatamente. Para além disso, podemos ter depois aplicações de negócio próprias, por exemplo, no sistema de gestão, no sistema de faturação, na ferramenta de CRM, ou, digamos, uma aplicação que eu tenha desenvolvido, e disponibilizá-la também como componente do próprio Teams, numa área onde podemos ter acesso a essas aplicações sem sair do Teams e podermos manusear, digamos, essas ferramentas. Cá está aqui o logotipo do Zoom também, é uma das apps que nós podemos também disponibilizar dentro do Teams. Portanto, o Teams, mais do que um hub de reuniões e de colaboração nesse sentido, como, digamos, é entendido por maioria das pessoas, é cada vez mais, sim, um hub de colaboração onde nós temos, efetivamente, componentes aplicacionais centralizados numa única ferramenta. E isto, sim, é a grande diferença face às outras plataformas
enfim, de gestão de reuniões, portanto, como nós os conhecíamos no passado. Portanto, o Teams não é hoje uma ferramenta para promovermos uma reunião ou para promovermos uma chamada, mas é antes, efetivamente, um hub de colaboração. E esta colaboração pode, efetivamente, também ser estendida a outros componentes e podemos, inclusive, ter aplicações desenvolvidas por nós para Teams dentro do próprio Teams. E aqui podemos usar componentes, como é o caso dos componentes da Power Platform da Microsoft, nomeadamente Power Apps, o Power Automate, o Microsoft Flow e o próprio Power BI, para desenvolver componentes e extensões do próprio Teams específicas para resolver determinada atividade ou determinada necessidade que a nossa atividade tenha. Por último, e antes de partilharmos um pouco alguns cenários, focar aqui o tema da segurança também. Ou seja, a Microsoft tem feito um investimento muito, muito elevado naquilo que é a segurança das suas aplicações na cloud, nomeadamente de tudo o que é suíte aplicacional do Office 365. Este investimento, digamos, assenta aqui em alguns pilares relevantes de funcionalidades que estão disponíveis para serem configuradas e montadas nestes contextos. E, por exemplo, podemos ir, aplicando aqui ao cenário Teams, ter situações em que a informação a ser partilhada num meeting ou entre uma equipa de trabalho pode ser monitorizada e gerida, digamos, nomeadamente aquilo que nós podemos ou não podemos partilhar, aquilo que nós podemos ou não podemos expor para terceiros. E, portanto, isso um exemplo entre muitos. Este processo de segurança é algo que, nos dias que correm, é de extrema importância e quando falamos de colaboração, quando falamos de uma ferramenta que, como digo, tenha a mais-valia de nos poder centralizar num hub um conjunto de aplicações e reunir equipas, também temos que ter em linha de conta que quando nós trazemos vários intervenientes para este processo, estamos a aumentar o risco da nossa organização em termos de exposição de informação e aí sim terá que entrar, digamos, estas camadas de segurança para gerirmos esses processos e para controlarmos efetivamente esse risco e não fazermos com que o sonho vire um pesadelo. Mas efetivamente aqui a Microsoft tem feito a diferença e hoje temos um conjunto de ferramentas que nos permitem gerir e monitorizar todas essas vertentes. Passava agora aqui ao meu colega Luís Lopes, que nos vai guiar simpaticamente aqui numa breve viagem sobre o Teams, Luís, correto? Vou despartilhar aqui o meu ecrã, está bem? Sim, dar aqui uma ideia daquilo que nós conseguimos fazer com o Teams e daquilo que poderá ser uma utilização do Teams. Eu vou só partilhar aqui também o meu ecrã para penso que estão a ver o meu ecrã. Já estão a ver o meu ecrã? Perfeitamente, Luís. Muito bem. Ok. Portanto, aqui o objetivo, e obviamente não vos pretendo estar aqui a amassar com uma formação de Teams e estar aqui a entrar em todos os detalhes de Teams, mas acho que era importante dar aqui alguns exemplos da utilização, sobre aqueles 3 vertentes que o Pedro referiu, aquilo que é a experiência e a colaboração, a integração de processos e, obviamente, a parte da segurança, que é, hoje em dia, tema constante e estará, com certeza, numa preocupação na cabeça de todos. E, portanto, vou explorar aqui um bocadinho alguns exemplos destas vertentes, destes vetores de utilização do Teams, e também mostrando, esperamos nós, que o Teams é exatamente mais do que apenas um sítio onde eu posso enviar mensagens e onde eu posso fazer reuniões, o que por si só já é obviamente um aspecto importante da colaboração entre equipas, mas posso elevar muito mais aquilo que é essa vertente da colaboração para todo o meu trabalho, todo o meu dia-a-dia e, portanto, e organização do meu próprio dia-a-dia com a minha equipa e como é que nós interagimos com as pessoas e com as aplicações que utilizamos. Um exemplo muito, enfim,
muito simples e que é um ponto de partida, enfim, é a possibilidade que eu tenho no Teams de ter uma página web, neste caso, por exemplo, a minha própria intranet. Em que medida, e a nossa própria intranet da Hydra, em que medida é que isto é útil? Para já, porque eu tenho um sítio centralizado em que garanto que toda a gente da organização tem acesso àquilo que é a minha intranet de uma forma simples. Portanto, não é necessário abrir o browser, escrever o nome da intranet, ou inclusivamente alterá-lo, ou se eu alterar por alguma razão a minha intranet de sítio, eu posso publicar essa alteração a toda a gente diretamente no Teams. Portanto, é algo que, enfim, é um ponto central de entrada na organização, um ponto central de entrada também no próprio Teams. Portanto, aqui temos uma página da nossa intranet e, portanto, eu aqui é completamente funcional e permite-me que todas as pessoas tenham acesso a uma informação interna de uma forma simples e gerida centralmente. Luís, no fundo isto evita que eu, como utilizador, tenha que sair e procurar, neste caso, a intranet noutro sítio e tenha que me autenticar, caso, exatamente. Não é? Portanto, todo esse processo fica simplificado. Exatamente. Este é um exemplo da intranet, mas nós podemos ter aqui outro tipo de páginas que sejam importantes, como, por exemplo, guidelines da organização, alguns aspectos de comunicação interna que eu queira ter e que, ao estar a geri-los centralmente, garanto que estão disponibilizados a todos os utilizadores. Não nos podemos esquecer que o Teams tem uma plataforma, não é apenas uma plataforma para utilizar no PC. Portanto, eu posso utilizá-lo em dispositivos móveis e, portanto, com isto garanto que esta maneira de comunicação é independente do dispositivo que o utilizador está a utilizar. Okay? Portanto, ele chega a qualquer lugar em qualquer momento ao utilizador. E o facto de eu poder partilhar e de uma forma gerida centralmente, de partilhar esta informação e, portanto, garantir que ela chega a toda a gente, é uma mais-valia para a organização. Um outro aspecto que eu penso que muitas vezes nós também, enfim, não temos presente, é a possibilidade que eu tenho no Teams de fazer processos de aprovação, que podem ser tão complexos quanto a organização assim os entenda construir. Portanto, eu tenho efetivamente no Teams a possibilidade de gerir processos de aprovação. Já agora, e aquilo que eu estou aqui a ver estou a saltar para as aplicações, eu vou entrar aqui um bocadinho mais, enfim, em detalhe nesta componente das aplicações e como é que eu os posso ter aqui até presentes nesta barra, mas aquilo que eu estou aqui a ver neste momento é todo um conjunto de pedidos de aprovação que eu fiz, o estado em que eles estão e se já foram aprovados ou não. Portanto, esta simplicidade que eu tenho, esta facilidade que eu tenho de gerir processos de aprovação, mais uma vez, podem ser muito simples, como que eu vou fazer agora, ou bem mais complexos, com determinada camada de estruturação. Eu vou aqui, por exemplo, pedir um pedido de aprovação muito simples ao Pedro, já que está desse lado. Portanto, no fundo, podemos imaginar que tu, neste caso, é o que vais fazer, presumo, vais mandar um documento para eu aprovar, não é? Exatamente, vou colocar aqui um documento, enfim, que eu vou-te pedir para tu aprovares, pode ser um documento Excel, pode ser qualquer tipo de documento, e vou pedir ao Pedro para fazer o pedido de aprovação deste documento. Ok. Portanto, isto permite, no fundo, eliminar também aqui muitas situações de mails e... Exatamente. E termos tudo sistematizado, é porque tudo fica rastreado depois no Teams também, neste caso. Exatamente. A vantagem é aqui duas vantagens que ocorrem em paralelo em utilizar este tipo de processo. Uma delas tem a ver com a eliminação de mails. Nós sabemos hoje que utilizamos em demasia os mails e, portanto, temos aqui a utilização de mails massiva é inimigo da produtividade. E, portanto, há algum tipo de mail, seja mails, por exemplo, para pedir uma aprovação, seja mails para fazer uma revisão do documento, que levam depois a que haja aqui alguma diminuição da nossa produtividade, enchendo a caixa de correio. E, por outro lado, eu tenho de uma forma sistematizada aqui todos os pedidos de aprovação e o estado em que eles se encontram.
Obviamente que este é um exemplo muito simples, muito, enfim, é um exemplo ad hoc em que eu peço ao Pedro para aprovar um determinado documento, poderia aqui criar já recebi aqui o pedido. Já recebeste o pedido. Já Funciona. Vou entretanto, vou analisar aqui o pedido e ver Vais analisar com atenção se aprovo o objeto. Já agora, só para dar nota, eu posso aprovar, rejeitar ou posso inclusivamente reatribuir, não é? Exatamente. Estou a ver aqui, eu vou aprovar. Pronto, porque estamos aqui perante esta audiência, nem sequer vou pôr em causa aquilo que me mandaste, mas eventualmente se o tema não fosse da minha responsabilidade, podia reatribuir a um outro colega do Teams, não é? Exato. Este é um processo de colaboração extremamente simples, que normalmente é utilizado por mail e que pode ser facilmente substituído, out of the box, é standard, pode ser começado a utilizar de uma forma ad hoc, sem grande estruturação, pelas equipas e, portanto, pode ir para qualquer tipo de aprovação que seja necessário executar. Obviamente, se eu quiser ter um processo muito mais estruturado, também posso criar e um processo perfeitamente definido e que seja imposto a toda a organização, etc., de acordo com os documentos, por aí fora. Portanto, agora, aqui já depende um bocadinho do detalhe a que nós queremos ir. Um outro aspecto... Eu acho que já deve estar aprovado. Já deverás ter aprovado. Posso ver se já me aparece aqui como aprovado ou não. Aqui um sorte. E assim, eu penso que estes são rejeitados. Ainda não os tenho aqui ainda, Pedro. Ainda não atualizou. Ainda não atualizou. De qualquer das formas, outro processo que nós podemos utilizar e com frequência na partilha e com frequência no trabalho colaborativo é quando temos que colaborar sobre o mesmo documento. Isto é algo que nós muitas vezes utilizamos, enviar o documento para alguém. Nós assistimos a muitas organizações que já não estão a fazê-lo através de mails, muitas vezes, quando é preciso fazer revisões de documentos. Portanto, notamos aí uma diminuição da utilização do mail e muitas vezes, através das equipas de Teams, conseguirmos existir um repositório central onde as pessoas vão buscar, ou através de um SharePoint, vão buscar o documento e trabalham nele. Mas há aqui um aspecto muito interessante na colaboração, que é, por exemplo, a possibilidade que eu tenho de editar um documento ao mesmo tempo que outra pessoa está a editá-lo e, portanto, de uma forma perfeitamente, natural, em que eu estou a trabalhar 2 outras pessoas ou 4 pessoas, não interessa, uma equipa está a trabalhar em cima do mesmo documento, poderem estar a fazer edições e poderem estar a trabalhar em cima deste documento. Portanto, aqui, neste caso, enfim, é um documento de exemplo, eu posso estar aqui a trabalhar neste documento, mas, por exemplo, se alguém da minha equipa entrar neste documento, poderá também editá-lo ao mesmo tempo que eu estou a editá-lo, e isso pode ser visto, poderá ser visto, por exemplo, neste caso eu estou a ver que há uma ou outra pessoa que está a fazer a edição do documento. E estão 2 pessoas em colaboração a trabalhar em cima do mesmo documento. Se o Pedro agora abrir este documento e ele pertence a esta equipa, também poderá editá-lo. E há aqui um aspecto importante, não precisam sequer ser 2 pessoas da mesma organização. Portanto, neste caso, uma das pessoas que está a editar este documento é uma pessoa que é fora da organização. E isto, obviamente, eleva aqui o nível de partilha, o nível de trabalho colaborativo, bastante, porque me permite sair da esfera da minha organização. Claro que a pergunta seguinte é como é que fica a segurança neste contexto. Portanto, se eu estou a partilhar este documento com alguém externo, como é que eu controlo que informação é que pode ou não sair da esfera da minha organização e se está devidamente controlado ou não. Há aqui um aspecto importante quando nós falamos de segurança. Portanto, uma coisa é nós falarmos de um ponto de vista de prevenção de ataques e de um ponto de vista de ataques maliciosos e o que é que eu faço depois de ter acontecido um determinado ataque, como é que eu evito que eles aconteçam, como é que eu me protejo relativamente aos ataques informáticos. Outro aspecto, outra vertente tem a ver com como é que eu garanto que uma ação deliberada ou inadvertidamente, determinado tipo de informação não sai da esfera da minha organização ou não é disponibilizada, ainda que na minha organização, a quem não deverá ter acesso a ela.
Portanto, isto é particularmente relevante com o RGPD, por exemplo, mas para efeitos de determinado tipo de informação que eu não quero que saia da minha organização e quero que fique centrada. Neste aspecto e neste tema, pronto, já está aqui o Pedro Araújo a escrever também, já agora. Neste aspecto, toda a informação que está, e portanto, tudo aquilo os critérios de segurança que eu estou a colocar em cima destes documentos podem ser regidos centralmente e, portanto, são aplicados a todos os documentos, inclusivamente todo o chat que eu posso ter no Teams. Por exemplo, se eu estou a trocar uma informação com alguém via chat em que vou escrever uma conta bancária ou vou escrever um número de identificação fiscal de alguém, que pode ser algo que, do ponto de vista da RGPD, terá que ser controlado, o Teams pode controlar essa informação da mesma forma como ela é controlada pelo Office 365, quando, por exemplo, eu estou a gravar o documento ou estou a enviar por mail um documento que tem a informação pessoal de alguém. E, portanto, é possível eu fazer a configuração de segurança de forma a prevenir que essa informação saia da esfera, de uma esfera controlada. Okay. Isso nós podemos ver facilmente também. Vamos tentar entrar aqui num outro documento. Neste documento manual de produto. Este documento, o Teams já me vai dizer que eu não o posso abrir dentro do Teams. O documento anterior, eu estava a trabalhar dentro do Teams, portanto, nem sequer precisei de abrir o Word. A edição estava a ser feita nativamente no Teams. Aqui já não se passa isso. Eu aqui já vou ter que abrir o Word e, se repararem, porque há políticas de segurança que estão aplicadas a este documento que me obrigam a que tenha que abrir uma versão desktop do Word. Okay. E, neste caso, vai-me pedir inclusive a autenticação. E se eu tiver privilégios para editar o documento, para abrir o documento, eles são dados eu consigo abrir o documento. Por exemplo, neste tipo de documento, quem estaria externo, dado os perfis de segurança que eu tenho, quem estaria externo na organização não vai conseguir abrir este documento. E, portanto, no fundo, esta lógica, esta hierarquia de segurança, uma vez definida, depois é distribuída por todas as equipas e toda a colaboração que tem. Exatamente. Esta categoria de segurança foi, esta etiqueta de segurança foi colocada neste documento e eu, ainda que traga o documento para o Teams, no contexto de uma equipa de trabalho, eu não vou conseguir ultrapassar estas categorias de segurança que estão aplicadas ao documento. E, portanto, ela mantém-se dentro do Teams e, de alguma forma, mantém-se controlada dentro da minha esfera de colaboração. Okay. Isto é um exemplo, enfim, de partilha de informação. Esta dizer que todos os documentos nós estamos aqui a guardar nesta equipa, portanto, isto é uma equipa que eu criei, uma equipa de Teams, uma pequena equipa de Teams que está criada e, portanto, tenho aqui basicamente três elementos aqui colocados. Peço desculpa. Tenho aqui 3 elementos na equipa. Um deles é o Pedro Araújo, agora o outro é um elemento externo e eu poderia obviamente atribuir aqui qualquer outro tipo de elemento, adicionar mais pessoas e estas pessoas, ainda que fossem adicionadas, não iam ultrapassar as categorias de segurança que eu tenho já implementadas e que tenho já definidas. E não precisaria obviamente estar a dizer quem é que tem acesso aqui, elas estão associadas ao próprio documento. Ok? Isto são exemplos de colaboração, portanto, em que eu posso ter documentos em que várias pessoas estão a partilhar, mantendo as mesmas lógicas de segurança e de acesso à informação que eu tenho definidos para a organização. Posso facilmente ter aqui circuitos de aprovação, trazer informação da minha intranet ou de algumas páginas que nós temos organizacionalmente para dentro do Teams e, portanto, garantir que elas são disseminadas por toda a organização, mas há aqui mais coisas que eu posso fazer. Há aplicações que nós trabalhamos que não são aplicações nem nativas Microsoft, nem aplicações, provavelmente, que eu tenha dentro da utilização geral da organização. E, portanto, eu posso trazer parte dessas aplicações para dentro do time, seja para uma equipa de trabalho, seja para a organização como um todo. Luís, quando tu dizes trazer, é usá-las dentro do Teams, é isso? Exatamente, é usá-las dentro do Teams. Eu tenho um conjunto de aplicações que eu posso ver aqui, portanto, estão aqui espelhadas já deste lado. Tenho uma aplicação de recursos humanos para perguntar o meu saldo de férias, para pedir marcação de férias. Tenho aplicações definidas internamente pela minha equipa, portanto, pela minha organização, e que podem ser distribuídas para toda a gente
através do Teams, eu garanto que toda a gente tem acesso a elas de uma forma facilitada, ou então posso trazer aplicações de fora, como por exemplo, há bocado falamos do Zoom, eu posso procurar aqui o Zoom e ele vai aparecer aqui, portanto eu posso trazer o Zoom para dentro do Teams, por exemplo, porque tenho uma equipa de trabalho como esta, em que eu quero fazer chats via Zoom, não quero utilizar chats, perdão, quero fazer webinars, não quero fazer reuniões via Zoom, portanto posso trazer o Zoom para dentro da minha equipa e utilizar o Zoom como uma ferramenta de trabalho. Portanto, há aqui um conjunto de aplicações externas que estão, enfim, há muitas aplicações que estão criadas para utilização dentro do Teams, estão organizadas por tópicos e que depois eu poderei, obviamente, trazê-las para dentro de uma equipa ou para dentro do Teams como um todo. Portanto, há aqui esta possibilidade que é utilizar uma aplicação no contexto da equipa ou utilizar uma aplicação num contexto da organização. Luís, deixa-me colocar-te aqui uma questão. E no fundo, se tu ao trazer estas aplicações e ao disponibilizares aqui, tudo que é a componente e a lógica da segurança mantém-se também aplicável a estes novos contextos. Mantém-se também aplicável a estes contextos, exatamente. Muito portanto, tudo aquilo, um exemplo é, eu posso trazer para dentro de uma equipa, por exemplo, o Power BI, é uma aplicação que eu posso trazer para dentro da equipa, já tenho criado ali naquela equipa, posso trazer para dentro do meu Teams, e neste caso eu estou a ver aqui o meu Power BI da Hydra, mas eu também posso ter numa equipa uma página relacionada com um Power BI, porque, por exemplo, diz respeito a algo que nós estamos a trabalhar no contexto dessa equipa. E, portanto, aqui as medidas de segurança que estão colocadas aos elementos a este Power BI vão se manter, ainda que eu tenha trazido para dentro desta equipa. Portanto, se o Pedro Araújo, que está nesta equipa, não tiver acesso à análise de ausências no meu Power BI da organização, também não vai ter acesso à análise de ausências aqui. Okay. E se eu tiver aplicações que, entretanto, customizei e coisas novas, não é? Porque temos ali um conjunto de aplicações que são apps, no fundo, que eu posso instalar, Exato. Não é? Uhum. Se eu tiver aplicações novas, eu também posso incorporá-las aqui? Ou... Perfeitamente. Portanto, nós temos aqui vários tipos de aplicações, temos aplicações que podem ser desenvolvidas pela organização. Por exemplo, a título de exemplo, nós temos aqui uma aplicação que faz aqui uma gestão das nossas formações internas e, portanto, peço desculpa, fazem aqui uma gestão das nossas aplicações internas e das nossas formações e nós podemos, através desta app que foi criada internamente para a Hydra, em Power Apps, eu posso garantir que ela está distribuída a toda a gente através do Teams e posso dizer às pessoas que podem marcar as suas certificações, podem consultar as suas certificações através desta app. Portanto, é algo que eu desenvolvo e quem diz uma app, por exemplo, para validação das competências, poderá ser uma app para aprovação de despesas, em que está integrada com o meu ERP. No fundo, estou a estender aqui as funcionalidades do Teams para a área do negócio, não é? E exatamente. Tudo. E, portanto, posso ver aqui que há um determinado exame que o Tiago vai fazer e, portanto, posso aqui consultar os vários exames, neste caso, e posso ter aqui uma visão. Toda a gente tem acesso a esta informação e eu escuso estar a dizer às pessoas para aceder a esta aplicação, tem que fazer assim, assim. Portanto, ela passa a estar disponível no Teams para toda a minha organização e facilmente consultável. Isto é um exemplo. Isto é uma app, neste caso, desenvolvido internamente por nós e publicitada, mas, por exemplo, temos aqui um exemplo de uma outra app, que é uma app que me permite fazer a minha gestão, e este é um tema que está cada vez mais em cima da mesa, por exemplo, permite-me fazer a minha gestão dos espaços de trabalho. Se eu estou num trabalho híbrido, e eu quero ter uma gestão de quem é que vai ao escritório, quando vai, quero garantir que as pessoas que vão ao escritório têm determinadas condições para poder trabalhar, por exemplo, precisam de 2 monitores para trabalhar, têm que estar sentados ao lado da sua equipa, e desta forma eu consigo fazer essa gestão, cada pessoa consegue gerir as suas idas ao escritório, garantindo que tem os meios necessários, garantindo também que o escritório não está com demasiadas pessoas alocadas e, portanto, isto é uma aplicação que está claramente construída para Teams, é um exemplo, portanto, de uma aplicação feita claramente para Teams, tem um back-office e que é, mais uma vez, uma aplicação organizacional, não está definida para ser trabalhada no contexto de uma equipa, mas cada utilizador
faz a sua utilização, obviamente, através do Teams. Ok? Muito bem. Um conjunto de funcionalidades bem interessantes, não é? Há aqui um conjunto de potencialidades de colaboração, de utilizarmos várias aplicações que nós, a data de hoje, vamos buscá-las e utilizamos de forma isolada, apesar de tudo, e nós podemos trazê-las todas para dentro do Teams, garantir que temos um hub central onde tem todo o conjunto de aplicações empresariais, e nós podemos, a partir daqui, distribuí-las para a organização e garantir que elas são utilizadas de uma forma integrada. Luís e Pedro, peço desculpa interromper-vos, mas temos aqui 3 perguntas, não sei se querem que faça já ou... Sim, eu penso que também nós íamos agora abrir, se calhar, também pouco... Eu tentei manter aqui o horário e são 11h15 e acho que terminaria. Não, tudo bem, não há problema. Ainda falta um bocadinho, por isso depois se tiverem mais alguma coisa a dizer estão à vontade, mas como temos aqui 3 e depois pode sair do contexto que estão a falar, não queria deixar passar muito mais tempo. Então temos o Roberto Seabra da Costa que pergunta: neste processo de edição conjunta deve existir alguém que decida a versão final do texto? Estamos a falar aqui do Word, estamos a falar deste processo de edição do Word. Pode existir, quer dizer, isto já tem a ver um bocadinho de como é que estão a utilizar esta parte de trabalho colaborativo e de publicação do SharePoint. Eu posso definir que todos os textos são drafts e até que há depois no final uma publicação final do documento. Portanto, isso é algo que nós conseguimos fazer, utilizando as funcionalidades que o SharePoint tem. Tudo o que nós estamos a trabalhar no Teams, toda esta parte de gestão de ficheiros no Teams está assente no SharePoint e, portanto, vai beber todas as potencialidades que o SharePoint tem de gestão documental, nomeadamente a gestão de versões, por exemplo, de ter uma garantia que cada vez que há uma alteração há versões. Por exemplo, se nós estivermos a trabalhar, eu não vejo que há um botão save, portanto, porque os documentos que eu estou a trabalhar estão automaticamente a ser guardados, portanto não preciso de me preocupar com isso. Há, obviamente, a parte da segurança que já falamos, e depois a questão de dizer que é uma versão final ou não é uma versão final, são versões draft ou não, também pode ser definida como um documento de SharePoint. Ok, obrigada. Eu acho que já respondemos à questão seguinte, mas eu vou fazê-la na mesma. É da Margareth Oliveira e ela diz: gostaria de saber se estivermos a editar o documento ao mesmo tempo, se as alterações ficam registadas automaticamente e se por lapso o outro colaborador apaga o que eu fiz, como resolvemos a questão. Certo. Nós podemos ter aqui um conjunto de versões a serem gravadas automaticamente. Além disso, eu consigo sempre andar para trás, portanto, fazer os undos e consigo reverter para uma versão anterior. Ok? Portanto, se há aqui algum engano, se há aqui apagar alguma informação que eu não queria que fosse apagada, eu posso reverter para uma determinada versão para trás no tempo, se não for a tempo de fazer o undo ou se não tiver esquecido. Sim. Portanto, esta gestão de funcionamento é algo muito importante e evita aqui a troca de ficheiros com vários nomes. Todos nós nos habituamos a trabalhar muito em enviar um documento Word e depois ter a versão 1, versão 2, versão do Luís, versão do Pedro, versão do Pedro alterada, versão final, portanto, todas essas alterações que estão cada nome do ficheiro, nós podemos evitá-las. Okay. E estar a trabalhar de uma forma centralizada em que temos as versões finais, definidas como finais, e temos as várias versões do documento até aí, mas o documento mantém um único nome. Okay. Respondido, e muito bem respondido. Agora temos aqui o Rafael Pereira, que nos diz: bom dia, tem casos de quem trabalha em Mac OS, processador M1, e usa o Office 365 com Outlook e restantes ferramentas como o Teams? Sim, claro. Sim. Nós temos vários clientes nossos que têm ambientes híbridos de trabalho com Macs, com iPhones, com os sistemas Android, nos telemóveis, com Windows, e, portanto, inclusivamente, o Office 365 e o próprio Teams pode ser acedido via web. Portanto, em última instância, qualquer dispositivo com um browser consegue aceder ao Office 365 e ao Teams. Portanto, eu estou aqui a trabalhar e tenho uma ação de um utilizador externo aberta num browser, aqui ao meu lado, portanto, em que está nesta equipa que está a interagir connosco, e é um browser apenas que está a funcionar. Pode ser Linux, em última instância, com um browser definido. Okay? Sim. Ok. Pronto, agora não sei se querem ainda concluir alguma coisa, estejam à vontade, e depois Eu penso que aqui, espero que tenhamos conseguido transmitir aqui uma mensagem que é importante, que é
para além daquilo que nós já conhecemos do Teams e que estamos habituados a trabalhar no Teams, enfim, nas equipas, no chat, nas reuniões, com a integração forte que tem ao Office 365, acho que nós podemos elevar muito mais a utilização do Teams dentro da organização. Obviamente que isto não é algo que se consiga fazer do dia para a noite, claro. Acho que há aqui etapas a serem feitas, mas há uma mudança que nós podemos fazer, mas essa mudança vai obrigar aqui, obviamente, a combatermos a nossa inação, não é? Aquilo que estamos habituados a fazer, é entrarmos aqui num processo de renovação, mas no final do dia produz resultados muito bons do ponto de vista de colaboração, e é algo que já tem. Quem utiliza Teams, isto é importante referir, quem utiliza Teams, quem utiliza Office 365, já lá está. Não é algo que eu tenho que adquirir, não é algo que eu tenho que, enfim... Saber usar, no fundo. Saber usar, ou reconfigurar, não, já está lá, é só começar a usar. E às vezes dar este passo é que custa, nós podemos naturalmente ajudar, é algo que nós fazemos, mas este primeiro passo, como é que eu vou começar, onde é que eu vou, por onde vou começar, como é que eu vou alterar este processo, nós aqui podemos ajudar, e enfim, eu acho que é o mais difícil, porque as funcionalidades estão lá. Sim, sem dúvida. Só para complementar, que muitas empresas e pessoas, mas estamos a falar aqui de empresas essencialmente, foram no fundo obrigadas a adotar este tipo de tecnologias, não é? Porque, enfim, se havia já um percurso que havia organizações que estavam a fazer neste sentido, muitas delas não o tinham ainda feito, nem estavam a ponderar fazê-lo, pelo menos da forma que foi feito, e nesse contexto a necessidade imediata que ocorreu na altura foi: tenho é que falar com as pessoas que estão fora, que estão em casa, e tenho a arranjar aqui uma ferramenta que me permita ter reuniões e ter a partilha de alguma informação pouca na altura com as minhas equipas. E as pessoas começaram a usar o Teams, não é? E hoje em dia, efetivamente, o nível de adoção de ferramentas como o Teams e de ferramentas como o Office 365 nas empresas portuguesas é bastante elevado. Agora, como o Luís diz, as coisas já lá estão, nós já temos isso na nossa esfera empresarial, temos é que saber usar melhor ainda estas ferramentas, porque efetivamente o potencial que elas têm é brutal, e nós acreditamos, como parceiros e implementadores desta tecnologia, que efetivamente com pequenos passos têm ganhos significativos. E é um pouco este o desafio que queríamos deixar aqui, naturalmente, a questão dos meetings e das chamadas é fantástico, vai continuar a ser o percurso que a Microsoft vai fazer, mas há muito mais. Sim. Exatamente, há muito mais para descobrir e começar a usar. Exatamente. E sem dúvida que vocês são aqui peritos, não é? Que nos podem ajudar muito nesta parte. E espero que todos aqui tenham ficado... Acho que são só umas luzes, não é? Porque isto é tanta coisa. Sim, há muito, e às vezes quando nós olhamos para aquilo que é possível fazer, eu próprio às vezes... há tantas possibilidades, tantos caminhos. Sem dúvida. E todos os dias isto é imparável, atenção. Todos os dias estão a surgir coisas novas e vão continuar a surgir. Nós às vezes temos dificuldade em perceber qual é o melhor caminho para nos ajudar a resolver os problemas. Depois temos sempre problemas a aparecer e, portanto, há aqui alguma dificuldade. Nós temos trabalhado com algumas organizações no tema da segurança, porque há tanta coisa e às vezes os primeiros passos que nós temos que dar, que são simples, portanto que não são, mas são os primeiros passos. E nós vemos que muitas vezes queremos saltar logo para um determinado, exatamente, para uma determinada posição, e é muito mais simples começarmos devagar com coisas que já temos disponíveis, e portanto tecnicamente é mais simples, mas às vezes o ponto de vista das organizações mudar hábitos às vezes é o mais complicado. É complicado. Mas este casamento entre a tecnologia e os processos e os hábitos que nós queremos nas organizações, que é realmente esta transformação digital que se está cada vez a falar mais, tem muito a ver com esta dinâmica, casar a tecnologia com as organizações e potenciar esta mudança. Também, não é? Exatamente. E potenciar esta mudança dentro das organizações é algo que nós podemos contribuir. Não podemos fazer pelas empresas, naturalmente, mas podemos ajudar ser sentido. Parceiros, não é? Exatamente. E aqui caminhar lado a lado. Pronto, só para concluir, eu partilhei aqui no bate-papo também um link onde nós disponibilizamos um documento
com informação mais detalhada sobre o Teams e tudo aquilo que anda à volta do Teams. E para qualquer um dos participantes pode ir lá e fazer download. E resta-nos também reiterar a nossa disponibilidade para aquilo que necessitarem, então os nossos contactos, e por último agradecer à Câmara de Comércio por esta Nada, foi um prazer. Está bem? Foi um prazer Muito ter-vos obrigado. aqui, ouvir-vos. Foi muito esclarecedor e fácil de vos perceber, pelo menos eu tenho essa ideia, acompanhei todo o webinar, espero que todos tenham a mesma noção, não é? A ideia, e que, como o Pedro e o Luís disseram, estão disponíveis também para vos ajudar com o que precisarem, para caminhar convosco nesta transformação, não é? Do início para o fim, não logo para o fim, não é? Exatamente. Como falámos, mas obrigada por tudo e por estarem aqui, e obrigada a todos os que assistiram, e estamos disponíveis, tanto eu como o Pedro e o Luís, para vos esclarecer ou o que precisarem, podem entrar em contacto também. Muito bem. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Até breve. Muito obrigado a todos. Continuação de bom dia. Obrigada. Bom dia. Adeus, bom dia, com licença.